Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Oi, tudo bem? Tudo bem. Então tá, a gente vai gravar esse vídeo para relatar um pouquinho como é que foi a nossa experiência nessa viagem para Bariloche e região ali. Nós optamos por ficar 4 dias em São Carlos de Bariloche. Fizemos a viagem de ônibus saindo de Buenos Aires até lá. Foi uma viagem de 24 horas, mas foi bem tranquila. O ônibus era muito confortável e teve algumas paradas, então assim, foi bem tranquilo chegar lá, sabe? Não chegamos cansados nem nada. Sim. Chegamos na cidade de manhã, deixamos as coisas no hotel. A entrada no hotel era 14 horas, porém às 11 horas da manhã já liberaram o quarto. Enquanto isso, a gente aproveitou para dar uma caminhada ali pelo centrinho da cidade, já conhecer algumas coisas. Fomos até a beirada do primeiro lago ali, onde tinha o letreiro aquele para fazer, Fotos? para tirar as fotos, né, que diz lá o nome de Bariloche. E às 14 horas nós tínhamos o primeiro passeio, que foi para Cascata dos Duendes, né? Isso, a gente optou por fazer uma trilha. Era uma trilha de 1h30, nível médio, mas não era difícil assim, né? Não, bem tranquilo, Bem é, tranquilo. é reto, não tem subida, é pouquinha coisa, na Pouquinha verdade. coisa. A maior parte da trilha ela é feita num local bem plano, que é uma estrada de acesso, e a menor parte dela é dentro do parque ali. E aí no parque tu tem que tomar cuidado, porque às vezes tem algum galho de árvore, alguma coisa, as raízes, Uma um subidinha. pouquinho de subidinha, alguma coisa assim, mas por essa época do ano que a gente fez esse passeio, como não está tudo nevado, então é bem tranquilo de fazer essa caminhada nessa trilha, Foram né? 1h30 para ir, 1h30 para voltar, e a gente passou numa prainha. A gente foi até a cascada, né? Bem legal, é um passeio bem legal para se fazer. Sim. A prainha que tu diz, isso é a da beirada do lago, né? Porque ele não Isso. tem acesso ao mar, não é nada com água salgada, é tudo com água de gelo, né? E água doce, né? Sim. Nesse local que a gente fez esse passeio, essa trilha, existem outros de complexidade maior, com maior tempo, maior dificuldade, porém depende do preparo da pessoa, se ela já tem conhecimento para fazer, e também da época do ano, né? Por exemplo, esse passeio que a gente foi fazer ali, neste momento só estava sendo feito o de menor percurso. Até a cascada dos doentes. Mas é bem bom, vale a pena. Sim. E as vistas que a gente tem, assim, as paisagens, né, são super bonitas, super lindas, assim. Então, assim, fomos às 14 horas, às 18 voltamos. Nessa ida e vinda também acaba rolando um mini city tour, vamos dizer, por um lado de São Carlos de Bariloche. A gente aproveita para conhecer um pouco. Voltamos às 18 horas para o hotel. Naquela noite ali a gente saiu um pouquinho para caminhar também ali por perto do centro cívico para jantar. Retornamos para o hotel. E aí vamos para o segundo dia, então. Porque aí sim a gente já tava cansado, né? Aí juntou a viagem. Mas aí no segundo dia a gente tinha o passeio que chama Circuito Tico, lá em Bariloche. Era às 8 horas da manhã o passeio, daí a gente levantou, tomou café no hotel mesmo. E a van passou para nos buscar na frente do hotel às 8 horas. Esse passeio ele durou até mais ou menos 1h da tarde, assim. A gente fez uma volta por Bariloche, para distintas, que eles chamam prainhas, né? Que são lagos, só que eles parece uma praia. Só que é de água doce, assim, mas é muito linda. Porém não tem areia, as pedrinhas ali são as pedrinhas das rochas, como se fossem umas rochas vulcânicas, alguma coisa assim, bem pequenininho, mas é totalmente diferente de uma praia de areia, né? Isso. E a temperatura também é bem mais baixa. É bem gelada a água. Mas daí a gente fez esse passeio, né, que é conhecido, qualquer pessoa que for lá, eles vão vender esse passeio, Circuito Tico chama. E a gente foi no Cerro Campanário, que é onde tem as aerocijas, que tu sobe, né, na montanha. E a gente subiu 1.050 metros acima do nível do mar, né, lá para ver a parte... Tem uma vista panorâmica da região. Esse dia que a gente fez o passeio até ele estava com bastante neblina,
esses relatos que a gente está fazendo estão nos vídeos já anteriores, que já estão disponíveis aí no canal. Mas mesmo assim, com neblina, com chuva, com vento, vale muito a pena subir nesses locais aí e olhar a paisagem mesmo, porque é um lugar realmente muito, muito bonito, né? Vale a pena. Então a gente fez esse passeio subindo com... ele é um teleférico, são umas cadeirinhas, né? Eles são chamados lá de aerosija, né? Mas bem tranquilo para subir, e para descer, balança um pouquinho, mas é seguro, né? Então, assim, seguro. seguro. Tranquilo. Se tu tem um pouquinho de medo, olha para frente, não olha para baixo. Fecha o olho, Observa a paisagem e é bem tranquilo. E aí depois do cerro ali, o Cerro Catedral, o que foi que a gente fez? Cerro Campanário. E Cerro Campanário. A catedral estava fechada porque também tem outra coisa, se tem muito vento, aí não, quanto mais tu vai subir nas montanhas, daí eles fecham as aerosijas porque balança muito, então realmente o Cerro Catedral a gente não foi. A gente na verdade não foi nem no Cerro Catedral e nem naquele outro cerro que é o Cerro Otto. O Cerro Otto, ou que Cerro é o da Otto, confeitaria giratória. A confeitaria giratória. Por quê? Porque dependendo da época do ano que a pessoa vai fazer esse passeio, essa visita lá, pode ocorrer a indisponibilidade do local, seja por manutenção, seja porque não é temporada. Então, especificamente nesse período que a gente foi, que era no mês de maio, que era quando a gente tinha a possibilidade de fazer o passeio, algumas coisas não estavam funcionando, né? Mas não tem... a nossa cachorrinha de estimação, ela quer participar do vídeo também. Então, assim, mesmo assim, não considero que seja prejudicial ou alguma coisa assim, não. É possível fazer o passeio em qualquer época do ano, né? A gente adapta às alternativas que existem, né? Aí a gente foi no Cerro Campanário, que é esse que a gente subiu na aerosija, e saímos de lá por volta de meio-dia, e o passeio terminaria numa degustação de chocolates, né? Numa fábrica de chocolates. Só que como era meio-dia e pouco, a gente já tava com fome, daí a gente não quis ir chocolate para meio-dia comer não faz muito chocolate e sentido. depois almoçar, então a gente preferiu descer, né, e almoçar, e a gente já ia fazer um passeio pelas fábricas de chocolate na cidade, então a gente deixou para ir de tarde. O que a gente fez no segundo dia, então, quando retornamos desse passeio, fomos almoçar, saímos ali do restaurante e fizemos um passeio por uma outra lateral da cidade, vamos dizer, onde tem a igreja lá, que é famosa, acho que até foi utilizado como cenário de novela no Brasil. Aproveitamos para caminhar e para andar um pouco mais pela região central da cidade ali. Bariloche tem 200 mil habitantes, mas aquela região que é o centro, na beirada do lago mesmo, são 8 ou 9 quadras, como o pessoal comentou para nós ali, mas mesmo assim vale a pena caminhar e explorar um pouquinho do local para conhecer o tipo da arquitetura, todas aquelas coisas que a gente tentou mostrar ali nos vídeos, né? A gente almoçou no restaurante Boliche do Alberto, que é um restaurante típico deles lá. Não é um restaurante caro, é um restaurante acessível, que tem as carnes. É bem bom, e é bem no centro ali, tem vários deles. Sim, até a gente foi num principal deles, vamos dizer assim, e já estava lotado, mas aí o pessoal que trabalha ali já nos indicaram, caminha meia quadra e vai no outro, que é do mesmo local. E aí fomos caminhando meia quadra e dali a meia quadra já tinha disponibilidade. Aí né? a gente almoçou, e a gente saiu para passear, fomos na chocolateria Musca, que é uma bem conhecida de lá da região. Muito gostosa, os chocolates. E também fomos na Rapa Nui, que é onde tem a pista de gelo. Para quem quer fazer patinação e coisa assim, né? A gente foi ali também, só ver. Eu não me animei, não é pra mim. Tem até uma parte que eu gravei uns gurizinhos ali, eles não conseguiam ficar de pé, caindo tombo, então foi melhor não, né? Aí a gente, isso já era final da tarde, porque a gente tinha bastante coisa para conhecer ali no centro, e daí a gente foi pro hotel, depois a gente jantou,
e já passa pro terceiro dia, né? Sim. O que foi que nós fizemos no terceiro dia, então? No terceiro dia a gente fez um passeio de 12 horas. Sim, esse é o melhor de todos. Partindo de Bariloche, vai até a 220 ou 230 quilômetros. Agora não me lembro ao certo qual é o final do recorrido lá, que vai chegar em São Martín de Los Andes, né? E esse passeio aí vai fazendo passeio por todos os lagos, vai parando nos mirantes, né? Vai tendo a possibilidade realmente de conhecer o que é a beleza da região, porque a gente pensa somente assim na cidade de Bariloche, e na verdade a cidade de Bariloche não é o principal encanto desse local. Essa região é lindíssima. Ali em volta de onde nós estávamos tem 60 lagos ou 80 lagos, agora não me lembro ao certo. E a região da Patagônia tem acho que 600 lagos. Então imagina, é uma região belíssima, né? A região da Patagônia é muito bonita. Esse passeio que a gente fez, ele chama o passeio de 7 lagos. 7. Tá? Ele é 7 lagos, mais São Martín de Los Andes e mais Villa La Angostura. Sim. Que são 2 cidades, né? Que ficam pertinho de Bariloche. A gente fez esse passeio, a gente almoçou em São Martín de Los Andes e tomamos café da tarde em Villa La Angostura. E depois a gente chegou 8 horas da noite no hotel. Foi um passeio bem extenso, mas bem tranquilo, não é cansativo, porque vai num veículo, vai num ônibus, no caso do passeio, né? A cidade lá de São Martín de Los Andes, lá, uma cidade lindíssima, muito mais bonita do que Bariloche. Ali a Villa La Angostura já tem uma pegada, parece uma coisa mais elitizada, com algumas lojas de grifes, algumas coisas assim, mas também a chegada na cidade, ali na beirada do lago, também é um local lindíssimo, vale muito a pena. E esse, para nós, foi o melhor passeio. Foi o melhor, assim, o principal dos passeios, e né? o que a gente indica que todo mundo que vá faça, porque tem outros passeios, tem passeios de barco de 12 horas, de 8 horas, né? Se dependendo da temporada que for, tá aberto todos as montanhas, né? O Cerro Catedral, o Cerro Otto. Então, assim, a gente queria muito ter ido na cafeteria que é giratória no Cerro Otto, porém, não estava funcionando. Do último dia de abril, da última semana de abril e durante todo o mês de maio, eles fazem a manutenção pré-temporada, então fica fechada. Então a gente não pôde ir nessa, vai ficar para uma próxima, né? Mas a gente foi e fez outros passeios que também lindíssimos, assim, sabe? Sim. E esse dos 7 lagos, super bom. E aí nós vamos então para o... Aí a gente chegou, jantamos, provamos o sorvete artesanal. Sim, isso não pode faltar, mesmo tendo frio, né? Tem os produtos locais lá, como... numa das refeições que a gente fez foi o cervo. A carne de caça, né? Tem javali, tem o cervo, né? Assim como tem os doces também, que são preparados com algumas coisas da região lá. Um deles é o sorvete, a questão do chá também, de rosa mosqueta, né? Então, assim, essas coisinhas, esses detalhezinhos, assim, por exemplo, a gente não mostrou muita coisa nos vídeos porque a gente não quer fazer o pessoal ficar passando vontade, né? É mais legal, assim, mostrar as paisagens do que daqui a pouco ficar mostrando somente a parte da gastronomia, né? Aí, no 4º dia, era o nosso último dia em Bariloche, a gente fez um passeio às 9 horas da manhã, a gente foi para a colônia suíça, que fica a uns 26 quilômetros mais ou menos de Bariloche, é pertinho. E daí ali a gente foi na prainha, no lago que tem, né, da colônia suíça. Depois a gente foi na colônia mesmo, né, para conhecer, passear, almoçamos lá, ficamos até umas 2 horas da tarde. E daí voltamos. Olha só, já nos preparamos para o quiosque com o teto característico, que é um teto de Esse madeira. passeio da colônia ali também, suíça, o quiosque foi onde a gente mais se com teto de impressionou com madeira. a água cristalina do lago lá, talvez porque tenha sido o dia que melhor ficou o tempo, apesar de a partir do meio-dia fechar o tempo de novo e começar a chover, mas de manhã tinha sol
então a gente conseguia ver a água cristalina e a profundidade dos lagos e a água evaporando em determinado ponto. Esse vídeo tá gravado, está disponível já no canal para vocês aí. Um local belíssimo, assim, o acesso a gente vai fazendo através de um corredor, como se fosse um corredor ou uma trilha, tá cheio de folhas caídas, todas amarelinhas, tem que tomar cuidado para não escorregar, né? Se tá chovendo, pior, né? Mas, pior ainda, que era né? o nosso caso, tava chovendo, choveu de noite, daí de manhã quando a gente foi não tava chovendo, mas tava tudo úmido, né? Sim, mas vale a pena também esse outro passeio que é muito bom, é fazer pela colônia suíça. E já que tu comentou em chovendo, eu falei em escorregar e coisa assim, tem algum comentário a fazer sobre roupas, necessidade de alguma coisa especial para essa época que a gente foi ali, que foi final de abril, início de maio? Tava bem frio, tava fazendo 0 grau, né? Não fez nenhum dia negativo, mas fez 0. E muito vento, né? Muito vento. Então tem que ir bem abrigado, tem que levar luva, principalmente se vai fazer a aerocígia, como tu vai subindo, né, tu vai pegando o vento nos ouvidos, né, no pescoço, mão, então é bom estar bem abrigado para poder subir confortavelmente, né, sem passar frio. Nós fomos preparados porque a gente já tinha visto que ia estar chovendo, então a gente levou um guarda-chuvinha. Levamos umas capinhas de chuva que não prestaram, no primeiro uso acabaram rasgando, mas a gente comprou outras lá por um valorzinho bem acessível, né? A minha jaqueta, por exemplo, que eu tinha, é uma jaqueta que a princípio é impermeável, caiu água nela, eu até achei que não era, caiu água, não passou, né? Os calçados, assim, tendo um tênis que tem um solado bom para não escorregar, porque às vezes Só o maior... tênis Claro, que ver o tecido. Mas às vezes o maior problema do tênis, por exemplo, é tu escorregar numa cerâmica de uma calçada, alguma coisa. Porque a gente não caminhou em locais que tivessem grande quantidade de barro ou coisa assim, porque não foi uma época de ter neve ainda, né? Então talvez se vá lá em junho ou julho, a característica seja diferente. Se a pessoa tiver a possibilidade de ter um calçado para fazer caminhada em montanha, alguma coisa assim, melhor. Mas se ela não tiver, o ideal é levar 2 pares de calçado, porque se molhar um num dia, deixa no hotel ali, pertinho do aquecedor, das estufinhas que tem dentro dos quartos e vai secar, né? Sim, para fazer trilha, realmente tênis se for um tênis comum, assim, realmente eu não indico, né? Pelo menos tem que ser ou uma botinha, ou se a pessoa for fazer trilha, né? Principalmente se vai já quando tiver neve, porque quando tiver neve, se for com um tênis de tecido, se for de paninho, vai molhar tudo, né? Vai molhar tudo, então assim, leva uma botinha a mulher, ou leva um calçado mais... Tem que cuidar alguma coisa que não escorregue. Isso que a gente usa na cidade, por exemplo, a gente já sabe que a sola é lisa, alguma coisa assim. Eu, por exemplo, não levei sapato, porque geralmente sapato de homem é uma coisa que tem um solado liso, né? Então pode ter certeza, ele tem umidade, alguma coisa assim que tu vai pisar e vai resvalar, é melhor não utilizar, né? Mas é isso, é levar roupa, se manter bem aquecido. Para se manter bem aquecido, a gente não passou frio nem nada. Por exemplo, eu levei touca e acabei nem usando touca, porque eu tinha o meu moletom que tinha um capuz e a jaqueta tinha um capuz também, então quando ventou eu coloquei os dois ali, não me fez falta, né? Uma manta em volta do pescoço, sim, acabei utilizando, né? Mas por essa época que a gente foi lá, tava bem tranquilo. E por falar em época que a gente foi lá, tu acha que fez falta não ter nevado até o chão da cidade ali? Pra mim não, porque eu já tinha visto neve. Sim, já tinha tocado na neve no caso. Mas nevou, só que nevou no alto da montanha, não chegou a nevar pra nós. A explicação que nos deram assim é que como começou o primeiro frio e aí já choveu, nevou até mais ou menos uns 800 metros, de 800 metros acima do nível do mar, ou dos lagos, no caso ali, para cima. Então de 800, 900, 1000, 1200 para cima nos cerros lá, eles estavam nevados. Para baixo disso ainda não tinha frio suficiente, né?
Nós sabíamos que tinha essa grande possibilidade de não nevar até o solo onde nós estávamos, mas mesmo assim optamos. E eu acho que vale muito a pena ir em qualquer época que a pessoa tiver disponibilidade. Sendo em dezembro, vai pegar tudo verdinho lá, não vai ter frio, em compensação a pessoa vai enxergar melhor, ainda mais longe, através dos cerros lá, os lagos e toda a região. Se for bem na metade do ano ali, em junho ou em julho, vai com certeza encontrar 1 metro de neve na rua, vai ter uma outra experiência, mas aquele local lá é para ir o ano inteiro mesmo, vale a pena. E assim, os passeios mais caros, assim, é o dos 7 Lagos, que ele tá por volta de R$160 por pessoa, que é esse passeio que dura 12 horas, mas vale muito a pena. Dependendo da cotação, né, que da época que vier, né, que for trocar, ou vai estar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E depois, os outros passeios na base de R$27, R$30, né, já. Sim, todos na nossa cotação atual, né. Claro. Mas são valores, assim, que não são caros e tu pode desfrutar de lugares lindos, assim, paisagens lindíssimas, natureza impressionante, né? Então essa foi a nossa experiência, 4 dias em Bariloche, e depois a gente retornamos, né? Sim. Falei em espanhol. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Esperamos que estejam gostando dos nossos vídeos. Vamos aproveitar para pedir que se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos. Por favor, comentem, a gente quase não enxerga nenhum comentário, nos deem um retorno ali, nos digam o que está legal, o que não está legal, que a gente vai adorar responder para vocês. Então, se inscrevam no canal, comentem, para curtir aí o videozinho, dar o like aí, compartilhem com todo mundo aí, nos ajudem a divulgar o nosso canal. Então. Tá bom. Então tá, tchau, tchau. Tchau.